Eu não poderia falar de eletricidade sem falar de Nikola Tesla. Por isso vou trazer um pouco de história para a nossa aula de hoje. Vamos ver como as ideias inovadoras de Tesla foram inspiração de algumas implicações no nosso dia a dia. É melhor que você saiba o que significa campo elétrico para essa aula, pois veremos uma aplicação bem interessante: a bobina de Tesla. Olá, eu me chamo Milena Lauchner Lopes e serei a professora da aula de hoje. A ideia mais ambiciosa de Tesla foi a criação de um poder sem fio, wireless, e um sistema de telecomunicação. Ele imaginou a construção de uma rede global de torres que gerasse energia para todo o mundo, sem utilização de fios. O que Tesla estava tentando conseguir, eletricidade sem fio para o mundo inteiro, físicos e engenheiros continuam buscando isso até hoje e fazem um progresso tentador. A lista das construções e contribuições de Nikola Tesla é espantosa. Ele construiu os motores de indução e a primeira usina hidrelétrica. Ele é responsável pelo nosso uso de energia da corrente alternada, a corrente que usamos nos aparelhos domésticos nas nossas casas. E ele é um dos pais da comunicação via rádio. Seu número de patentes é de centena. Entre elas, há a bobina de Tesla, uma máquina inteligente que funcionou como uma espécie de demonstração tecnológica. Ele ajudou Tesla a mostrar que a transferência de energia sem fio era muito possível. O funcionamento interno dessa bobina fica complexo rapidamente, por isso, não vamos entrar em todos os detalhes na aula de hoje. No seu ponto mais básico, uma bobina de Tesla absorve a eletricidade com alta corrente e a transforma em alta tensão. Isso cria um campo magnético variável, que pode induzir o campo elétrico em um objeto próximo, digamos como uma lâmpada. Assim como quando uma lâmpada fluorescente é trazida ao alcance, a corrente excita o gás e voilá, ela liga. Uma LED funciona de forma diferente, mas o resultado é o mesmo. Neste caso, é gerado um pequeno campo elétrico entre os dentes da luz e ela se liga como se estivesse conectada. Como uma fonte de energia sem fio, mas uma bobina Tesla não é realmente prática. Uma bobina de Tesla que seja suficientemente grande para alimentar, digamos que uma sala cheia de luzes, pode induzir uma corrente desagradável em você. Ela também demonstra uma das limitações da transferência de energia sem fio. Conforme você se afasta da fonte de energia, a força do campo cai muito rapidamente. Cada vez que você dobra a distância, o campo cai de forma grande. Realmente, não há como controlar isso. E o Tesla não entendeu totalmente essa invenção da maneira como nós entendemos agora. Ninguém na época entendeu. Mas quando ele viu o resultado, foi o suficiente para fazê-lo começar a pensar muito, muito maior. Vamos entender melhor o que é uma bobina e qual é a forma do campo magnético em torno dela. Primeiro, devemos saber que a bobina de Tesla não é o único tipo de bobina. Na verdade, existem muitas outras e de diferentes formatos. E às vezes chamamos bobinas de solenoide também. A bobina ou solenoide é um enrolamento de fio que pode ter um formato circular, quadrado, retangular ou qualquer outro. Quando a corrente flui através de um fio, ela cria um campo magnético circular ao redor do fio. Mas quando envolvemos o fio em um formato de uma bobina, cada fio ainda produz um campo magnético, exceto que as linhas do campo se fundem e formam um campo magnético maior e mais forte. Podemos dizer qual será a extremidade dos polos norte e sul para uma bobina solenoide, usando a regra da mão direita. Isso diz que se segurarmos nossa mão em um punho ao redor da solenoide e apontarmos nosso polegar na direção do fluxo da corrente convencional, isto é, do lado positivo para o negativo, mas na verdade ela foi do negativo para o positivo, mas não se preocupe com isso por enquanto. Mas se apontarmos nosso polegar na direção do fluxo da corrente convencional, então o polegar aponta para a extremidade norte e a corrente estará fluindo na direção de nossos dedos. Portanto, se tivermos corrente fluindo nesta bobina, de positivo para negativo, então, da esquerda para a direita, a corrente está fluindo através da bobina na nossa direção.
e o Polo Norte está na extremidade mais à direita. Podemos verificar isso porque uma bússola irá na direção oposta. Lembre-se, os opostos se atraem. Assim, uma bússola aponta para o norte quando ela está no polo sul da bobina e a outra aponta para o sul quando ela está no polo norte da bobina. Se então invertemos a alimentação elétrica, a corrente está fluindo convencionalmente de positivo para negativo. Então, da direita para a esquerda, nós simplesmente viramos nossa mão direita. A corrente está agora fluindo para longe de nós na bobina, e o nosso polegar aponta na direção norte. Nossa bússola aponta para o norte até o polo sul da bobina, e os outros pontos para o sul até o polo norte da bobina. Nessa imagem, representamos o palco para as ambições de Tesla, um laboratório em Long Island conhecido como Wardenclyffe. Não é muito que se vê hoje em dia nele, mas em 1901, Tesla conseguiu dinheiro suficiente para construir uma torre maciça. Este octógono é onde a torre esteve, quase 57 metros de altura. A estrutura apresentava algo parecido com a tecnologia da bobina de Tesla, e era para replicar o truque de ligar lâmpadas para uma bobina de Tesla também. Assim, ele imaginou construir uma estrutura muito grande que pudesse transmitir energia para uma cidade inteira. E não teria energia com fio ou mesmo energia dosada. Você simplesmente teria energia. Além disso, ele queria que o mesmo sistema fosse capaz de transmitir informação. Todos esses planos estavam baseados na crença de Tesla de que tanto o solo como o céu eram bons condutores de eletricidade. Basicamente, que a eletricidade podia ser transportada através deles. Assim, ele imaginou uma rede de torres, algumas atirando energia para o solo e outras puxando-a de volta para o uso local de uma cidade. As torres também podiam disparar eletricidade através do ar, como um raio, iluminando cidades e a partir do céu e alimentando aviões. Até mesmo transmissões de rádio quase em tempo real, enviando texto e imagens como os primeiros aparelhos de fax. Ele só precisava de mais torre e dinheiro. Pelo menos é o que ele pensava. Ele já havia elaborado planos para começar a construir outra torre fora de Glasgow e outra na Terra Nova, como forma de transmitir dados através do Atlântico. Tesla era sem dúvida uma pessoa brilhante, mas ele também é um produto do seu tempo, e havia algumas coisas que estavam faltando em seu conhecimento científico. Agora sabemos que a Terra e o céu não são bons condutores. Na verdade, eles são bons isoladores de eletricidade. Isso significa que a própria torre estava baseada em ciência defeituosa e condenada ao fracasso. O que, olhando para trás, a partir do ano de 2021, parece óbvio. Você tem que entender que essa estrutura foi construída antes de ser comumente aceita que havia um átomo. Quanto mais para entender como os condutores trabalhavam em nível molecular. Isso tudo era um completo mistério para os cientistas da época. Já se passam mais de 100 anos desde os esforços de Tesla na Wardenclyffe. No entanto, quando se trata de eletricidade, ainda vivemos em um mundo profundamente cheio de fios. Aquele cobertor universal de energia que Tesla imaginava ainda não chegou. Por quê? Bem, a razão é que nossa tecnologia mudou, mas o comportamento dos campos elétricos e magnéticos não mudou. Talvez em profundidade de potência e distância de transporte podemos ser limitados pelas leis da física. Enquanto estamos presos às leis da física, atualizações, materiais e outras tecnologias nos levaram a um progresso real. O resultado é o carregador de telefone celular sem fio. A física em jogo não é tão diferente da demonstração da bobina de Tesla, e a distância de transferência é modesta, mas é prática e razoavelmente eficiente, coisa que estavam fora do alcance para Tesla. Outras técnicas têm permitido aos pesquisadores fazerem com segurança o que uma bobina Tesla não pôde.
alimentar pequenos dispositivos à distância em escala de uma sala, usando campos magnéticos. Embora ainda existam dificuldades comerciais, neste caso, toda a sala precisa ser equipada com um esqueleto de metal. Para distâncias ainda maiores, você precisa de um meio que não sejam campos eletromagnéticos. Tem havido um monte de desenvolvimento em torno do transporte de energia, utilizando micro-ondas de ultrassom ou lasers. O legado de Tesla parece totalmente diferente hoje em dia. Seu trabalho sobre o poder da corrente alternada ajudou a definir o século passado. Ele tem uma unidade de indução magnética e uma empresa de carros muito chamativos, nomeada em sua homenagem. Ele é um herói entre os físicos e engenheiros de todo o mundo. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.